chegamos propriamente aí no relevo brasileiro. Então, agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção na definição do relevo brasileiro aí, porque nós vamos fazer o estudo de alguns geólogos, que catalogaram aí o relevo brasileiro. Então vejam só este mapa aqui, ó, tá? Este mapa aqui nós vamos encontrar uma grande porção, uma grande divisão do relevo brasileiro. Mas só que em contrapartida, se nós formos comparar com esse outro mapinha aqui, tá? Ou com esse outro mapa aqui, nós vamos ver que eles irão ter classificações diferenciadas, tá? O porquê? Em decorrência, logicamente, da época que eles foram elaborados. Então, um foi, elaborado aí essa classificação por Absaber, certo? Deixa eu passar aqui, outro foi por Haroldo de Azevedo, e esse outro aqui foi classificado por Jurandir Ross. Qual que nós mais utilizamos? O que nós mais utilizamos hoje em dia é esta classificação de Jurandir Ross, que é uma classificação mais recente, certo? Que foi utilizado os instrumentos mais modernos para a classificação aí do relevo brasileiro. Tanto é que nos outros, ou nas outras classificações, não aparece nenhuma área de depressão, certo? E aqui nós vamos ver que há grandes áreas de depressão no relevo brasileiro. Lembrando que as áreas de depressão relativa, elas estão em conjuntas com outras formas de relevo. No caso aqui do Brasil, a dica que o professor dá para vocês, essas áreas de depressão aqui vão estar diretamente em conjunto com os planaltos. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem relevo de montanha. Ah, professor, pode ter, digamos assim, depressão nas planícies litorâneas? Não tem, porque senão seria a depressão absoluta. Aqui no nosso país não tem depressão absoluta. Então, geralmente, essas depressões aqui, porque geralmente, tá, elas irão estar em relevo de planalto. Por que o professor falou geralmente? Simplesmente porque nós temos duas grandes planícies interiores, a planície amazônica e a planície do Pantanal. Então, a planície amazônica e a planície do Pantanal tem também depressão relativa. Mas, geralmente, elas vão estar associadas a planaltos. Então, classificação dos relevos. Haroldo de Azevedo vai classificar o relevo brasileiro em 1940. Então, vejam só, nós temos que ver a contextualização histórica do que estava ocorrendo em 1940 no mundo, certo? Então, nós sabemos que o planeta Terra passou por dois grandes conflitos mundiais. Então, nós tivemos a Primeira Guerra, que foi 1914 até 1918, e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, certo? Então, o contexto em que Haroldo de Azevedo vai ou irá fazer a catalogação, ou a classificação do relevo brasileiro vai ser o contexto da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, logicamente, se nós formos pegar e imaginar a tecnologia desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, etc., e por aí vai, nós vamos ver que as ferramentas não eram tão precisas, beleza? Então, nós iremos ver que esta classificação de relevo aqui, de Haroldo de Azevedo, ela vai faltar, por exemplo, ali alguns planaltos, irão faltar ali algumas, ou melhor falando, todas as depressões catalogadas efetivamente ali, por Ross. Então, nós podemos ver aqui que ele vai catalogar, por altímetro, para a determinação de planaltos e planícies. Então, Haroldo de Azevedo vai classificar somente dois tipos de relevo aqui no nosso país, planalto e planície, em decorrência da ferramenta aí ser, digamos assim, mais precária. Então, ele vai catalogar aqui o planalto das Guianas, planície amazônica, o planalto central, certo? A planície do Pantanal, então chama a atenção para vocês das planícies aqui interiores, o planalto do Atlântico, beleza? A planície costeira,
Planalto Meridional e a planície do Pampa aqui na região sul. Então é uma classificação simples da forma de relevo. Aí nós temos a classificação de Absaber, olha só, pós-Segunda Guerra, certo? 1958. Então, o Absaber ele já vai ter ferramentas mais precisas, ferramentas mais modernas para catalogar aí o nosso relevo. E ele vai utilizar, logicamente, o processo geomorfológico de erosão e sedimentação. Daqui nasce, certo, dessa classificação de relevo segundo a Absaber, nasce os domínios morfoclimáticos. O que seriam os domínios morfoclimáticos? Ele vai fazer a relação do relevo com a vegetação, com o clima, com o solo, com a hidrografia e com os animais. Então, ele vai vendo que conforme a forma de relevo vai ser um tipo de vegetação, vai ser um tipo de animalzinho. Ou melhor falando, conforme o relevo é a fauna e a flora que você tem em uma região. Mas só que a pesquisa ficou, digamos assim, um pouco obsoleta. Então, ele vai ter que reunir outros fatores. Além disso daí, logicamente, o clima, além do relevo, o clima e também a hidrografia e o solo da região. Então, começa a nascer aí os domínios morfoclimáticos. Mas, segundo ele, que vai usar os aparelhos um pouquinho mais modernos aí, ele vai dar novas formas de classificação de relevo, ou seja, irão surgir, alguns planaltos, digamos assim, com nomenclaturas diferentes, e também algumas planícies com nomenclaturas diferentes. Comparando os dois mapas, classificação de Haroldo de Azevedo de Asa e Absaber, olha só, aqui do Absaber, nós vamos ver que há o planaltinho aqui, tá, do Maranhão, e aqui não tem o Planalto do Maranhão, certo? O Planalto das Guianas continua, o Planalto das Guianas continua, planície amazônica continua, a planície, olha só, de terras baixas do Amazonas, então ele praticamente muda, a nomenclatura e estende ela um pouquinho mais ao sul da região. Então, vocês observando e comparando aí os dois mapas, vocês vão ver que muda pouca coisa. O que tem, digamos assim, maiores mudanças, certo? Em relação a Haroldo de Azevedo, em relação a Absaber, seria o mapa de Jurandir Ross, que foi aquele primeiro mapinha que o professor apresentou para vocês, que nós utilizamos mais na classificação do relevo brasileiro. Mas lembrando, não é porque esses daqui, certo, hoje em dia são menos analisados, que eles extirparam, ou seja, excluíram aí do Enem e do vestibular. Ainda eles cobram esses mapas aqui, essas comparações em questões do Enem, em questões de vestibulares aí, então vocês têm que ficar bem ligadinho. E o professor chama a atenção de vocês aqui de novo, Não esqueçam que a Absaber está diretamente relacionado não só às formas de relevo, mas também os domínios morfoclimáticos do Brasil.